mas ele não amoleceu, não deu certo. Aí, um dia, eles estavam lá e tinham algumas espigas de milho perto de uma fogueira e, de repente, eles levaram um susto, que mesmo na espiga, próxima à fogueira, começou a estourar aqueles milhos. E aí eles descobriram que para a pipoca estourar, ela precisava de calor. Olha só, ela precisava de passar pelo fogo. Sem o fogo, a pipoca não estoura. Sabe por quê? Não posso mexer rápido, senão ele acaba. Dentro da pipoca tem uma gotinha de água bem pequenininha. E quando a pipoca é aquecida pelo fogo, aqui a gente está fazendo no micro-ondas, mas em casa dá para fazer no fogão também. Aí a gente põe a panela no fogo e olha só, quando ela passa pelo fogo, mas você já viu no fogo, né? O fogo faz com que aquela aguinha, aquela gotinha de água que está dentro da pipoca, ela aquece rápido, ela se transforma em vapor e estoura. E quando ela estoura, a pipoca fica assim, ó. Fica bonita, fica essa florzinha branca, macia, saborosa. Vocês viram só que legal? Ela precisa passar pelo fogo para ficar assim, bonita, possível de a gente comer. E olha só, muitas vezes na nossa vida, vocês sabiam que a gente é parecido com a pipoca? Às vezes nós somos duros, às vezes tem coisas na nossa vida que nós não somos assim daquele jeito que agrada a Deus, nós somos duros. É difícil de conviver muitas vezes com as pessoas do jeito que nós somos. E você sabe que quando nós passamos pelo fogo, e o fogo da vida, sabe o que são? São os problemas. Muitas vezes a gente passa por coisas ruins na escola, às vezes a gente perde um amiguinho, às vezes o papai e a mamãe estão com problema de relacionamento. Sabe, crianças, muitas vezes na nossa família alguém fica doente. Todas essas coisas ruins nos deixam tristes e às vezes nos fazem até chorar. É como o fogo. O fogo, ele esquenta, ele queima, ele causa dor. Vocês já botaram a mão no fogo? O fogo queima, ele causa dor. E os problemas da vida também muitas vezes nos causam dor e nos fazem até chorar. Mas muitas vezes nós precisamos passar pelo fogo para a gente ficar assim, ó. Olha aí aqui na minha mão. Para nós ficarmos assim, igual a pipoca. Macios, mais bonzinhos, compreensíveis, tolerantes. Então, crianças, lembrem na casa de vocês, sempre que a mamãe for fazer pipoca, lembrem dessa história. Nós somos como um grãozinho de pipoca. Muitas vezes nós precisamos passar pelo fogo, pelos problemas, pelas coisas difíceis, para que a gente possa ser transformado e ficar assim, ó, uma florzinha branca, macia e bonita. Tá bom? Agora a gente vai esperando aqui. Não sei se vai dar certo essa aqui hoje, porque deu pouco tempo aqui no micro-ondas. Mas, ó, quando vocês fizerem em casa, ela fica assim, ó. Tem que deixar 9 minutinhos e ela vai ficar assim, igual essa aqui, tá bom? Nós vamos fazer uma oração agora. Eu convido vocês a fecharem os olhinhos para nós falarmos com Deus. Papai do céu, muitas vezes nós sabemos que na nossa vida nós somos como grão de pipoca, duros, causamos problemas, muitas vezes até para as pessoas, mas nós pedimos, Senhor, que assim como a pipoca precisa passar pelo fogo para ser transformada, nós possamos aprender que quando nós passamos pelos problemas e pelas coisas difíceis, nós podemos ser transformados e nos tornarmos pessoas melhores. Nos ajude a aproveitarmos essas oportunidades para crescermos e permitir que o fogo nos transforme. Seja conosco no restante desse culto, em nome de Jesus. Amém. Agora vocês podem voltar para o lugar com o papai e com a mamãe.
texto que circula em alguns dos seus livros pela internet, ele fala o seguinte sobre a pipoca: o milho da pipoca somos nós, duros, quebra-dentes, impróprios para comer, mas que pelo poder do fogo podemos repentinamente voltar-nos a ser crianças. Mas a transformação só acontece pelo poder do fogo. O milho da pipoca, que não passa pelo fogo, continua servindo de pipoca. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. O fogo é quando a vida nos lança em uma situação que nunca imaginamos. Pode ser fogo de fora, como perder um amor, perder um filho, ficar doente, perder um emprego, ficar pobre. Pode ser fogo de dentro, pânico, medo, ansiedade, depressão, sofrimentos cujas causas ignoramos. Há sempre recursos dos remédios que apagam o fogo. Sem fogo, o sofrimento diminui. E com isso a possibilidade da grande transformação. Imagine que a pobre pipoca fechada lá dentro da panela, ficando cada vez mais quente, pense que a sua hora chegou e diz para si mesmo: vou morrer. Mas, de repente, ela ouve um barulho, um pum, e ela aparece como outra coisa, completamente diferente. Algo que ela mesma nunca havia sonhado. Mas existem pessoas piruás. Não falei perua, né? Piruás. O que é piruá? Piruás são aqueles milhos que passaram pelo fogo, mas não chegaram a ser pipocas. Não são mais milhos duros, mas não conseguiram chegar a ser pipocas. Por mais que o fogo esquente, eles se recusam a mudar. Eles acham que não pode existir coisa mais maravilhosa que ser do jeito que eles são. Ignoram o dito de Jesus: quem preservar a sua vida, perdê-la. A sua presunção e o seu medo são a dura casca do milho que dura, infelizmente, a vida inteira. Mas escute só como ele termina: não vão se transformar na flor branca e macia, não vão dar alegria para ninguém. Terminado o estouro alegre da pipoca, no fundo da panela ficam os piruás, que não servem para nada. Seu destino é o lixo. Quanto às pipocas que estouraram, são adultos que voltaram a ser crianças e sabem que a vida é uma grande alegria. Por que será que nós, os filhos de Deus, passamos pelo sofrimento? Porque às vezes somos assolados pela dúvida. Porque de repente a nossa vida que estava nos trilhos começou a dar tudo errado. E você levanta a pergunta afirmativa: por que isso comigo? Visto que eu nunca imaginei que isso fosse acontecer na nossa vida. Porque mesmo sob os cuidados de Deus, dos anjos, a ação do Espírito Santo, porque acreditando no Deus onipotente, onipresente e presciente, nós passamos por todas as situações desfavoráveis. E a grande verdade é que nós não temos uma resposta prática para isso, ou que pudesse agora solucionar a sua vida. Mas uma coisa é fato direito: aqueles que se submetem por ter um coração convertido ao plano e à vontade de Deus, eles entendem que Deus, mais do que agindo nas situações decorrentes da vida, Deus está agindo para o ser humano que a gente melhor, o seu coração, a sua existência, a própria casa de Deus, do Espírito Santo do Senhor. E sabe, querido, essa história de sofrimento, de dor, de problema, de desajuste não começou ontem à noite. Ela, aliás, não começou com você e não vai terminar em você. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, no capítulo 12. Aqueles que leram a meditação matinal nesta manhã se depararam com o autor falando um pouco sobre Hebreus capítulo 11. O livro de Hebreus, no capítulo 12, ele tem aqui um erro, um certo equívoco. Quem fez a divisão de capítulos cortou o capítulo 11 antes da hora. Essa parte do
capítulo 12, do verso de 1 a 3, é parte intrínseca de Hebreus capítulo 11. E o apóstolo Paulo diz assim: portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E olha o que ele diz no verso 2: olhando firmemente para o pastor Marco, para o pastor José Pereira, para o pastor Fábio Santos, para o pastor Daniel. Para quem que nós olhamos? Para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, está sentado à destra do trono de Deus. Verso número 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. O texto diz para nós que aqueles que são atormentados por problemas, por sofrimento, por dor, por crises, eles não são vítimas isolados, nem primários. Essa história começou inclusive com o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, que tinha diante de si a proposta da alegria, mas que trocou, renunciou e deixou isso por conta da cruz, inclusive a mesma cruz que você é convidado a carregar junto comigo. E o texto fala: olha, se desembarace daquilo que lhe prende, coce e limpe bem os seus olhos, solte os seus braços, agite as suas pernas e se desprenda daquilo que lhe prende e olhe para o padrão. Aliás, entre parênteses, aqui possivelmente isso não aconteça, mas em alguns lugares por aí tem gente que sempre gosta de se fazer padrão para si e para os outros. A música que ela ouve é a música para todos, que não é aquela, é pecado. A roupa que ela veste é a roupa para todos, uma roupa diferente é pecado. E nós somos convidados a olharmos para um único exemplo, que é o nosso único padrão, Cristo Jesus. Aliás, padrão em bondade, em misericórdia, em amor, em felicidade. E o texto nos convida a nos desembaraçarmos daquilo que está trazendo aos nossos olhos uma certa nebulosidade e olharmos para aquele que já passou por tudo aquilo que a gente passa e muito mais e venceu. E porque Cristo venceu, nós temos vitória garantida e certa sobre tudo e todos. Mas no dia a dia não é fácil. No dia a dia as coisas não funcionam nessa lógica teórica. Nós somos seres humanos sensitivos. Nós vivemos experiência que causam em nós comoção e emoção. E o que fazer dentro das crises? Isaías capítulo 30, verso 15. O texto diz assim para nós: Antigo Testamento, livro de Isaías capítulo 30, verso 15. Uma série de textos da Bíblia, mas que por vezes passa desapercebido aos nossos olhos. O Isaías fala assim a nós: porque assim diz o Senhor Deus. E olha como Deus se apresenta: o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está o quê? A vossa salvação, na tranquilidade e na confiança. Em dias de correria, de agito, de turbulências, em dias de velocidade, de pressa, de compromisso, Deus se apresenta como nosso Salvador, dizendo: olha, a salvação de vocês, a libertação de vocês está na tranquilidade, na calmaria, no sossego. Se aquiete, se tranquilize. Eu gosto muito de uma frase que o pastor Pereira usou numa celebração que ele fez na igreja: deixa Deus ser Deus em sua vida. Eu não vou te salvar e te libertar nesse tumulto, nessa agitação, nessa bateção do mundo da calma. No meu reino, a velocidade, a constância, as coisas são outras. Fica sossegado. Mas a gente sente nessa hora assim um certo ardor no coração, porque parece que falta alguma outra coisa para a gente sossegar, para a gente, em face dos distúrbios da vida, para nós estarmos tranquilos. E o texto continua dizendo que alguém disse aqui: e na confiança.
Mas qual que é a nossa base para confiarmos em Deus? Por que a gente pode confiar que em meio a tudo dando errado, tudo ainda está dando certo? Segundo Coríntios, eu vou para a parte final do texto, capítulo de número 2. Segundo Coríntios, capítulo de número 2. É Paulo que vai falar. Verso de número 14. O texto diz assim para nós: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em derrota, sempre nos conduz em fracasso, em perdas, em ônus. O que o texto diz, querido? Sempre nos conduz em triunfo. A ação de Deus na nossa vida, ainda que nós não consigamos entender, ainda que as peças do quebra-cabeça estão faltando e estão em posição errada, Deus está nos conduzindo em triunfo. É fato que não é esse triunfo barato, esse sucesso da prosperidade, ou melhor, da ideologia fraca e barata da prosperidade que se propaga por aí, mas a ação de Deus na nossa vida está sempre nos dirigindo para o triunfo. Deus não tem filhos dados entregues ao fracasso e à derrota. Deus tem filhos que sim, experimentam fracasso e derrota, mas no plano maior e total de Deus, Ele está nos guiando para o triunfo. A nossa base de confiança em Deus está na certeza que no coração do nosso Pai há um sentimento, um desejo e uma força de trabalho celestial para nos conduzir ao triunfo que Deus tem para nós. E querido, se não é este triunfo terreno e momentâneo, seguramente é o triunfo celestial da nossa pátria. E o último texto da nossa manhã, eu termino com ele, 2 Coríntios ainda, capítulo 4, verso número 16. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que Paulo termina dizendo. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Não quero me atrever a complementar o que Paulo disse, mas trago aqui para você uma frase, a fim de que você não se esqueça dela. Cristão não vive por certeza, cristão vive por confiança. Cristão não vive por aquilo que ele vê, cristão vive por fé. E sabe, querido, nós somos especialistas em matéria de profecia, mas alguns detalhes nos passam desapercebidos. A gente fica se perguntando, quem são os 144 mil? É literal? É figurado? Eles estão aonde? Fazendo o quê? Aqui na terra como eles se portam? A gente se esquece só de um detalhe. O texto diz para nós que aqueles que estão cantando, 144 mil, eles acabaram de vir do quê? De uma grande tribulação. E o povo de Deus, a família do Senhor, os eleitos do Pai, eles são acostumados e sabem passar por tribulação, por sofrimento. Porque no fundo, no íntimo, no racional, aquilo que domina as suas emoções e dá uma perspectiva de vida, eles sabem que Deus está os guiando em triunfo. Eles têm a plena certeza que ainda que tudo está dando errado, é porque tudo está dando certo. Eles se deixam se desgastar pelas coisas na terra, porque eles sabem que estão sendo preparados e projetados para aquilo que acontece no céu. Sabe, eu não sei entre ônus e bônus como você está terminando o ano. Eu me lembro do meu último sábado do ano passado, das projeções que eu tinha para esse ano. Eu conheço aquilo que eu vivi ao longo dos meses que percorreram os meus dias da minha família. E facilmente a gente faz uma análise, a gente percebe que existem muitas coisas que estiveram longe da nossa capacidade de prevê-las. Algumas outras da capacidade de nós aceitarmos. Outras da nossa capacidade de tentar manipulá-las e trazê-las para o nosso jeito. Mas é fato que nós temos muitas bênçãos e presentes a ser.
Não sei porquê, mas eu queria me dirigir a gente que se sentiu lesada, prejudicada, gente que precisava de mais tempo para terminar o ano bem, gente que não se realizou, gente que se frustrou, gente inclusive não mudou, olhou para si, para a vida e viu que está na mesma situação ou pior. Querido, o nosso Deus, Ele age da seguinte forma conosco: Ele nos convida a orarmos, e orar é levar todos os nossos problemas para Deus, e a fé é nós não voltarmos para buscarmos aquilo que nós deixamos para o Senhor. Eu não sei como vai ser a virada de página e o novo livro que se abre no próximo ano para você. Não sei de que forma Deus vai contornar os obstáculos, mas sei que Ele estará atravessando todos eles junto contigo. Sei que aquilo que lhe trouxe tormento esse ano pode, por Deus, ser superado e vencido. Acredito piamente que Deus não desistiu de nenhum dos planos e sonhos que Ele tem traçado para você. Sei pela Bíblia que o nosso Deus é de completar toda e boa obra que Ele começou na nossa vida. E Deus nunca é pego de surpresa pelos nossos erros e falhas. E que os sofrimentos que nos assolam nesta vida, eles um dia serão erradicados. E eu termino nesta manhã citando que a senhora Ellen White fala em um grande conflito de página 589. Ela vendo os 144 mil cantando lá no céu, ela diz o seguinte: todos aqueles que estavam ali, e olha o comentário que ela faz. Primeira coisa, nenhum deles atribui salvação a si. Nenhum dos que estão ali dizem: eu cheguei aqui porque eu fiz isso, isso e aquilo e deixei de fazer isso, a isso e aquilo. Eles atribuem salvação única e exclusivamente ao Cordeiro. Segundo o comentário que ela faz, nenhum deles viu ter sido sofrida demais a vida aqui nesta terra, em face daquilo que vivem lá no céu. Se te faltar qualquer tipo de consolo e conforto em meio aos dramas da vida, e eles estão aí para todos nós, não se esqueça que um dia aquilo que João viu profeticamente em visão irá se cumprir na sua vida e existência, e você verá que tudo aquilo que nós passamos aqui nada mais era do que Deus disfarçadamente nos conduzindo em glória, em vitória e em triunfo. Amém. Se engana quem vive provações achando que é só sofrimento. Para alguns de nós, provação é dinheiro, é carreira profissional, é sucesso na vida acadêmica. E que Deus, queridos, a todos nós possa nos considerar graça de vermos uma vida junto com Ele, ligados e apegados ao coração dEle, e certos de que aquilo que Ele irá fazer na nossa vida valerá a pena tudo passarmos por aqui. Permita ser convertido ao Senhor diariamente, se submeta à vontade dEle, e você vai ver que Deus irá cumprir aquilo que Ele prometeu a você. Amém. Eu queria convidar aqui para cantar o trio Unidas em Louvor.